SFX Energy Cast, um oferecimento. Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Olá, eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. E a gente vem para mais um SFX Energy Cast aqui no canal 25, Gustavo, hoje com dois convidados nobres. Isso, hoje um programa diferente. Temos, ao invés de um, temos dois convidados. Eu já agradeço de antemão o aceito do convite, né? Se quiser apresentá-los. Sejam bem-vindos, Carlos Alberto Bisaio e Diego Gomes, eles que são profissionais especializados no mercado livre de energia. É isso, Diego? Isso mesmo. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar conversando com vocês hoje aqui. Também agradeço muito o convite e é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês, né? Gustavo a gente já conhece há algum tempo, então vai ser com certeza algo especial hoje aqui. E eu, Carlos e o Diego são parceiros de longa data da SFX Solar. A gente tem uma parceria muito grande aí no que se diz mercado livre de energia, né? Através da empresa de consultoria deles, a Ativo. Fala para mim, Carlos, sobre o Mercado Livre. O que é o tal do Mercado Livre para quem não conhece? Bom, o Mercado Livre ele se resume basicamente, né, ao processo de você deixar de adquirir a energia regulada da concessionária e adquirir essa energia no Mercado Livre, de empreendedores, né, ou geradores ou comercializadores que ofertam esse volume de energia para os consumidores que têm interesse em aderir, né? Porque hoje, quando a gente fala de mercado regulado, mercado cativo, é um mercado onde a ANEEL, através de leilões regulados, né, definem aí os montantes junto com as concessionárias, o que elas pretendem contratar, e através desses leilões elas definem aí os montantes e os preços a serem praticados. A partir do momento que essas compras são realizadas, né, anualmente a ANEEL define o mix de tarifas de cada concessionária e aplica para o consumidor pagar sem que você tenha gerência sobre esse custo, né? Aí o Mercado Livre, né, como assim a gente gosta de dizer, o Diego fala bastante sobre isso, né, é como se você fosse separar o produto do frete, né? Então Entendi. A concessionária continua com a obrigação de lhe entregar energia e essa energia que você consome, né, o produto em si, ele é feito através de uma aquisição no Mercado Livre, né, por outras empresas que comercializam essa energia. O Mercado Livre não é aquele Mercado Livre que muita gente conhece, um outro é o Mercado de livre concorrência, é isso? Isso, exatamente, né? O conceito aí de liberdade, né? Ele não está ligado à empresa, né? E essa é uma confusão que às vezes algumas pessoas fazem com a empresa, o Mercado Livre, né? Que é amplamente consolidado, mas o Mercado Livre ele estabelece essa relação, né, de você realmente ter um potencial de negociação, né? Hoje, quando você fala da diferença do mercado cativo, que é onde a boa parte dos consumidores, principalmente de baixa tensão, estão, eles não têm a possibilidade de negociar essa parcela da energia que, inclusive, nem a distribuidora tem. Então, quando você vai para o Mercado Livre de Energia, você ganha esse potencial. Então, nessas relações, nesses contratos bilaterais, você tem a oportunidade de reduzir os seus custos e também de associar outros benefícios, como condições de pagamento mais adequadas para a sua empresa e principalmente hoje, né, falando de um tema que está muito em uso, ou as práticas ESG, né? Então você traz uma energia renovável de uma fonte externa para atender o seu empreendimento, né, para atender o seu negócio ali, e isso tem por si só um potencial muito interessante, além dos benefícios em relação à economia. E essa analogia que você fez, por incrível que pareça, é muito comum. As pessoas confundirem, né, isso. Já teve cliente que falou para nós, mas como que funciona isso? A energia vai vir pelo Mercado Livre? Eu falei, vai chegar pelo correio, né? Vão te entregar aí na portaria do seu prédio amanhã, né? Então, e é bem isso, né? É o nome que confunde, porque é exatamente o mesmo nome, mas o conceito é exatamente esse, né? Você hoje, os consumidores residenciais, por exemplo, todos eles estão no mercado cativo, ou seja, eu não posso escolher de quem eu adquiro energia. Aqui em Jundiaí, por exemplo, o CPFL, né? E consumidores de maior porte, e essa barreira a gente vai falar também está diminuindo, né, e vai diminuir mais ao longo do tempo. Você pode escolher de onde você compra a energia, que muita gente fala também, né, que volta a falar que em Jundiaí CPFL. Nem a CPFL tem, né, a gerência sobre a tarifa de energia, ela tem sobre
a entrega, o frete, falando, né, mais abertamente. Então, às vezes a gente reclama, pô, tá muito cara a energia da CPFL. Nem sempre, porque mais da metade é custo de produção da energia. Que não é produzido aqui, né? É produzido nas hidrelétricas, né? Então, só para o nosso telespectador entender, Diego, vamos falar de uma linguagem um pouco mais popular. Esse mercado livre é como se eu produzisse mais energia do que eu preciso e te vendesse parte dela, é isso? Exatamente. Na verdade, hoje você também tem empresas que são focadas, né, no negócio exclusivo de geração, né? E aí, dentro dessas empresas, você tem empresas amplamente conhecidas, como a Eletrobras, né, CEMIG, que são grandes geradores, os maiores geradores do Brasil aqui. Mas você também tem pequenas centrais hidrelétricas, você tem usinas de cana-de-açúcar que fazem a recuperação da energia ali, transformam a biomassa em energia elétrica. Então essas empresas, elas também comercializam esses excedentes de energia no mercado livre, e aí o consumidor ele tem a oportunidade de acessar esse mercado, né, justamente através dessa adesão ao mercado livre de energia. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre como fazer isso, né? Quem pode, quem não pode, se é só o grande consumidor, se o pequeno consumidor pode também, né, Gustavo? Mas acho que vale a gente explorar bastante essa questão aí do mercado livre de energia como alternativo, né? Sim, é mais uma das alternativas que existem, né, hoje no Brasil, e esse mercado ele está abrindo, né, cada vez mais. Então, acho que a gente pode trazer o segundo bloco, já abrir o segundo bloco falando, né, dessas barreiras que estão diminuindo e como ficará, né, o mercado daqui para frente. Muito bom. Então vamos fazer um intervalinho aqui, a gente volta daqui a pouco com mais do Carlos Alberto e do Diego, falando a respeito dessa suposta novidade. Não é muito novidade mais, né, Gustavo? Mas para muitos de nós leigos e de pessoas que estão em casa é novidade. Perfeito. Então, daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, nós vamos conhecer aqui a Atende Portaria. Atende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. Atende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX Energy Cast, aqui no segundo bloco, falando hoje com o Diego e com o Carlos Alberto. E o interessante, o bom de ser apresentador de programa é que a gente sempre ganha uns presentinhos. Verdade. Né? Então, vocês estão no mercado há quanto tempo já, Diego? A Ativo completa, inclusive, esse mês, 11 anos, né, no mercado. Começou lá essa história assessorando os clientes ainda no mercado cativo, né, dando suporte para esses clientes melhorarem as suas relações com a concessionária, que ainda assim é uma das nossas grandes demandas, né? As relações com as concessionárias geram muitos atritos, muitas dificuldades, né? E essa história começou lá com a relação no mercado cativo e hoje ela vem mais focada principalmente também no mercado livre de energia. E como que eu faço se eu sou um consumidor? A partir de onde vale a pena eu buscar o consumo no Mercado Livre, Carlos? Legal, boa pergunta. Então, vamos começar voltando um pouquinho só lá atrás, né? Que no princípio, quando a gente fala da abertura do mercado, que é lá em meados do ano 2000, os consumidores de maior porte que tinham demanda, né? Que é uma potência contratada, que é a soma praticamente, em resumo, dos equipamentos elétricos que ele tem na empresa dele lá, tinha que ter uma potência de 3.000 kW, que a gente fala, tá? Em termos de explicação mais clara aqui para quem não entende muito sobre isso. Com o tempo, esse número, esse potencial, né, de migração para o Mercado Livre passou a abranger também consumidores com demanda mínima de 500 kW, tá? Que é uma empresa hoje que gasta aí na sua faixa de 80 a 150 mil reais. Então essas empresas até o ano de 23 eram as empresas que poderiam aderir ao Mercado Livre, né? Então, e a partir de uma portaria publicada no ano de 2022,
trouxe essa realidade para consumidores com demanda a partir de 30 kW. Então hoje a gente fala empresas de pequeno porte que gastam 10, 15 mil reais para cima, também por mês. Tem essa possibilidade, que são um grande número, né, de consumidores que têm esse potencial, podem também aderir ao mercado livre de energia. Então, para você ter uma ideia, até antes dessa abertura, né, para um volume de consumidores aí com potencial de imigração, na Câmara de Comercialização de Energia tinha uma gestão em torno de 30 mil unidades consumidores. Tá? Com essa questão da abertura, hoje já estamos falando de 77 mil unidades. Praticamente em 1 ano e meio, a gente mais do que dobrou esse volume pelo fato de ter ocorrido essa abertura, né, para esses consumidores menores terem essa possibilidade. Né? Baixou, né, trocando as palavras, baixou a barreira de entrada no mercado livre de energia. Baixou a régua, então, isso. Né, antes você tinha ali um número mais seleto de consumidores que tinha um grande volume para isso. E hoje, né, desde 2023, esse mercado ficou um pouco mais aberto para consumidores menores, relativamente menores, poderem fazer uso desse mesmo benefício. Eu acho que complementando, né, o que eu disse, quando a gente fala hoje de mercado livre de energia, além do benefício que a gente comentou no primeiro bloco, né, de ele comprar essa energia através de um contrato bilateral, sem que seja necessário qualquer investimento, é só apenas uma alteração no ambiente contratual. Né? Existe uma câmara de comercialização que a gente trata como um grande escritório de contabilidade que faz toda essa contabilização. Né? E para quem adere ao mercado livre de energia, hoje, além do benefício de ele conseguir comprar essa energia de uma fonte incentivada mais barata, ele consegue também benefícios nessa demanda contratada, né? Que hoje ele tem 50% de desconto ou até 100%, dependendo da fonte que ele contrata essa energia, e também do frete que a gente falou no primeiro bloco aqui, do transporte da energia no horário de ponta, que a gente fala horário de pico, né, que normalmente aqui na CPFL, na área de concessão de vocês, é das 18 às 21, ele também tem 50% de desconto no transporte da energia, tá? O que viabiliza aí uma economia, se a gente for falar hoje, entre 25% e 35%, a depender do preço que estiver sendo praticado no mercado. Tá? Então o benefício é grande. Falando que é fácil. Sim, porque né, além de ele conseguir uma tarifa um pouco mais baixa, uma tarifa na parcela da energia, ou seja, de compra essa energia um pouco mais barato, como o Carlos comentou, a demanda é aquele valor fixo que tem nas contas de energia de consumidores de média tensão, consumidores maiores, que ele paga aquilo todo mês. Então ele consegue diminuir essa parcela fixa da conta também. E empresas que às vezes trabalham em 3 turnos, que tem ali um grande consumo das 18 às 21, ele vai ter uma tarifa menor, então ele tem uma série de benefícios. E é fácil, é que nem a gente estava comentando aqui no intervalo, ele continua cliente da concessionária, porque a concessionária vai continuar entregando a energia para ele, que hoje, né, diferente de muita gente pensa ou imagina, a concessionária apenas faz o frete da energia. Né? É a transportadora que está te entregando a mercadoria ali. Então, continua da mesma forma, você continua cliente. Tive algum problema? É na concessionária que eu vou ligar, lá no 0800, o mesmo que ligava antes. Apenas a energia que eu adquiro pode ser que venha de uma outra fonte ou de um outro local que vinha antes, quando eu comprava através do mercado cativo. E só complementando essa informação, né, o que é importante também comentar para os ouvintes, é que esse prazo que era mais extenso no passado, hoje ele se tornou bem mais curto. Basta simplesmente comunicar a concessionária com 6 meses de antecedência que você, a partir do 7º mês, já consegue aderir ao Mercado Livre nessas condições. E sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, eu lembro de um senhor, que era muito meu amigo, que uma vez eu comprei um carro japonês e ele falou assim para mim, eu não gosto desses carros importados porque você não acha peça. Eu falei, mas não é importado, é fabricado aqui em Sumaré. E não entrava na cabeça dele. Para ele sempre era um carro importado porque esse nome gravou na cabeça dele como importado. Então tem gente que tem um medo da novidade, ele tem medo daquilo que é desconhecido. O Mercado Livre não é uma coisa que tenha risco nenhum, né? Não tem nada a ver com comprar energia fora daquilo que está dentro da legalidade. É regulamentado, né, Diego? Exatamente. Na verdade, a legislação, a regulamentação, conforme o Carlos até mencionou, ela existe desde antes dos anos 2000. É que as empresas de grande porte, as grandes multinacionais, os eletrointensivos e grandes consumidores só que tinham acesso a esse potencial. E com a estruturação do setor elétrico brasileiro, aos poucos, essa possibilidade foi abrangendo os demais consumidores.
é importante conhecer os riscos, né, e as diferenças que existem nos mercados, justamente para que você procure uma assessoria correta, né? Hoje existem inúmeras empresas no mercado que fornecem a assessoria, a Ativo é uma delas, né, que justamente visa trazer uma visão especializada para os consumidores de energia, de maneira que eles tenham a melhor relação possível, não só com os comercializadores, os geradores de energia, mas também com a própria concessionária. Hoje essas relações contratuais, né, elas têm ali os seus critérios muito bem estabelecidos. Então, uma das grandes vantagens do mercado livre de energia é justamente a previsibilidade, né, que interfere nessa questão da segurança que a gente estava falando. Então, estamos fazendo tudo certinho, né? Exatamente. Para aquelas pessoas que falam, gosto tudo certinho, também gosto tudo certinho, você também gosta, estamos dentro da legalidade, é isso? Perfeito, isso mesmo. Exatamente. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalinho então, Gustavo? Vamos fazer mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco com mais SFX EnergyCast. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, a gente volta aqui para mais um bloco, terceiro bloco, falando com o Diego e com o Carlos Alberto. E, Gustavo, fala para mim onde que está essa relação entre a sua energia solar lá da SFX e o trabalho do Mercado Livre que o Carlos e o Diego fazem. Essa pergunta é bem interessante porque até então, há alguns anos, parecia que não havia sinergia entre os mercados. Onde tem energia de Mercado Livre, não cabe energia solar, onde não tem energia solar, não cabe energia de Mercado Livre. E o mercado mostrou que não, que é muito possível e necessário muitas vezes, porque o mercado se transformou demais. Eu brinco que quando eu era criança eu ouvia muito, eu acredito que alguns de vocês também, o pai falando, os donos da Light, deixava a luz toda a casa acesa, porque era uma única fonte de energia, só existia isso. Você paga cara de energia, você paga acha que eu sou sócio da Light, né? Você paga cara de energia porque só deixa a luz acesa, porque só tinha uma forma de consumir energia. E hoje você tem diversas formas, então por isso que existe hoje uma consultoria. A SFX é uma consultoria, a Ativo é uma consultoria em energia. Por quê? Vamos entender o momento energético daquele cliente, para saber se somente o Mercado Livre de energia está sendo bem atendido, se somente a energia solar está sendo bem atendido e, por que não, a junção dos dois, correto? Perfeito. Acredito que hoje, né, na realidade do setor elétrico, cada vez mais vai ser necessário uma junção dessas soluções, né? Os consumidores, eles têm essa demanda e entender a necessidade do consumidor, acho que é o caminho para qualquer empresa que quer ter sucesso, né? Não simplesmente vender equipamentos ou vender serviços, mas sim levar soluções que se complementam, né? Porque hoje a realidade da indústria brasileira, ela tem múltiplas faces ali. Então você tem muitos comércios que muitas vezes eles não têm a capacidade de instalar ali 100% da sua carga em geração de energia. E por que não complementar com o Mercado Livre pagando mais barato, né, essa energia que falta? Então essa é a ideia de muitas vezes você trazer soluções complementares para que em conjunto elas levem a melhor solução técnica e econômica para os clientes. Então é um conjunto de definições que precisam ser feitas, né, por empresas que têm o conhecimento necessário ali para
propor isso de uma forma adequada e sempre pensando no benefício imediato para o consumidor. Esse acredito que tem que ser o foco principal de qualquer proposta no setor elétrico, de solução para os consumidores de energia hoje. É uma soma, né, Carlos? É uma soma. Eu acho que a boa notícia para os demais consumidores, né, é que hoje nós temos 2 medidas provisórias também tramitando no Congresso, né, a 1.300 e a 1.304, que são medidas que tratam aí da abertura do mercado livre para todos os consumidores. Ou seja, residencial. Residencial também, e o consumidor comercial e industrial de baixa tensão, que a gente fala, né? Que não tem aquela potência mínima de 30 kW contratado também, né? Então, a tendência é que eles, a partir do ano que vem, em agosto, né? Se tudo sair conforme programado pelas medidas provisórias, né? É que eles passem a ter, na verdade, acesso a esse mercado, né? Que hoje é bastante limitado. Essas empresas que têm transformador particular, que a gente fala, ou seja, uma potência contratada, ela faz o rebaixamento da tensão que ela recebe da concessionária para possibilitar que ela tenha esse acesso ao mercado livre, né? Então, acho que cada vez mais essa energia da Ativo aí com a SFX vai ser mais latente, né? No sentido de que consumidores, né, que hoje não podem adquirir a energia no mercado livre vão poder, com o tempo, ter acesso a essas duas fontes. Vão ter mais opções. Mais né? opções. Isso já existe em outros países? Isso já existe em outros países, Europa, por exemplo. Alguns países na Europa existe há mais de 10 anos, 15 anos essa opção, que é novidade aqui no Brasil. E isso é muito interessante porque, voltando a focar na consultoria, a importância dessa nossa parceria e da consultoria, por exemplo, nós chegamos em um condomínio onde o síndico falou, olha, aqui não dá para pôr energia solar, nós já vimos ou seja, é um assunto resolvido. Pô, vamos fazer uma análise. Realmente não tinha telhado suficiente para isso, mas ele era elegível a fazer a migração para o ambiente de contratação livre, para o mercado livre de energia. E ninguém tinha falado isso para ele, porque as empresas que iam lá eram empresas de energia solar. E não era uma consultoria. Então ninguém levou essa opção para ele. E aí hoje esse condomínio ele faz parte do mercado livre de energia e obteve a sua redução na conta de energia. Então é interessante, e o inverso também acontece. Empresas que estão no mercado livre de energia podem sim, né, potencializar ali o seu contrato com uma geração própria de energia através da energia solar. Então essa consultoria, né, esse atendimento mais consultivo se torna mais importante a cada momento. E só um parênteses sobre esse ponto, Gustavo, é bem interessante essa interação entre o mercado livre e a energia solar, porque nós estávamos falando aqui de contratos bilaterais, onde as empresas vão até fornecedores para comprar essa energia, mas muitas vezes o interesse do empresário brasileiro é pela autossuficiência, né? Eu gostaria de ter a minha independência, mesmo que seja parcial, em relação a esse recurso. Né? Então, quando você traz uma solução onde você já está com um custo menor, ajudando a viabilizar um empreendimento, um projeto próprio de geração, basicamente você está deixando de comprar no mercado e produzindo internamente aquela energia que você consome. Então, é uma interação que é muito interessante e que ela já tem N casos ali, né? Já existem as possibilidades regulatórias justamente até para você conseguir fazer as trocas de excedentes, né? Então, é um mito que existe no mercado em que, a partir do momento que você está com energia solar, você tem que descartar a energia que você já tem excedente para poder migrar para o mercado livre, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que, se você está no mercado livre de energia, você não consegue produzir uma parcela daquilo que você já consome, né? É inviável. Então, quando nós analisamos friamente, a gente tem viabilidade em ambos os casos e muitas vezes é uma viabilidade até muito superior a uma solução individualizada. É só uma questão de ser inteligente. Exatamente. E para ser inteligente, a gente tem que consultar gente inteligente que conhece do assunto, né? Perfeito. Porque cada um é inteligente em uma coisa e não dá para... Parcerias são tão bem-vindas hoje no mercado. Muito bom. Obrigado, Diego. Obrigado, Carlos, por terem vindo ao SFX EnergyCast. E em nome da SFX, eu e o Gustavo, a gente já estende o convite para uma próxima oportunidade. Sem dúvida. Com certeza, gostamos bastante de ter participado aqui com vocês. Eu tenho certeza que realmente em novas oportunidades teremos condições aí de trazer mais informações para o ouvinte de vocês.
com relação a essa questão do mercado livre de energia. É um grande prazer, né? Sempre que a gente pode compartilhar um pouco daquilo que é o nosso dia a dia, nosso trabalho, a nossa paixão, né? Então a gente está à disposição e agradece muito pelo convite de vocês. Pena que passa rápido, né, gente? Com Bem certeza. rápido. Mas tá bom. Então nós voltamos próxima semana, né, Gustavo? Próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 22 horas. De novo com o Eli. De novo com ele falando sobre ESG no mercado imobiliário. Então vamos lá. Quinta-feira, 22 horas, aqui no canal 25. SFX Energy Cast, um oferecimento Atende Portaria, segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.